Sou o professor Florindo Ribeiro e hoje nós vamos ter uma aula de inglês sobre Simple Present, forma negativa e forma interrogativa. Vamos agora aprender como transformar tudo que nós colocamos na afirmativa na forma negativa, ou seja, desdizer algo que nós acabamos de afirmar, seria isso? Então, na forma negativa, o que a gente precisa utilizar para transformar uma frase na negativa? Nós precisamos do auxiliar do ou does, mas not. E aí eu já tenho um auxiliar negativo para transformar todo o sentido da minha frase no sentido oposto do positivo. Por exemplo, o do ele é usado com os pronomes I, you, we and they. E o does é usado com os pronomes de terceiras pessoas he, she, it. E aí, por exemplo, na forma negativa, o verbo ele fica no infinitivo sem to. Tudo aquilo que você acrescentou no verbo na terceira pessoa do singular, agora era de retirar e utilizar o auxiliar. Como que a gente identifica isso? Se eu tenho um verbo que na forma afirmativa ele está com S, está com ES ou IS, automaticamente você vai identificar que era um verbo que foi conjugado para a terceira pessoa do singular. Então, neste caso, eu vou usar o auxiliar does, que contém também S. Então, é uma dica para você ter uma noção sem precisar traduzir a palavra. Se o verbo não tem S na forma afirmativa, nenhuma dessas terminações, ele é um verbo que foi utilizado para as demais pessoas do plural ou para as duas pessoas do singular. Então, vamos ver os exemplos? Então, na frase negativa, eu posso utilizar a forma longa, que é a forma completa, do not ou does not, ou também posso utilizar a forma contraída, que é a junção do do com not, que fica don't, ou does mais not, que fica doesn't. A ordem para fazer a forma negativa. Também precisamos do sujeito, precisamos do auxiliar negativo, que é o do ou does mais not. Precisamos do verbo principal na forma de infinitivo sem o to e o complemento da frase. Vamos ver algum exemplo. I do not live in Brazil. Eu não moro no Brasil. He doesn't teach Spanish at the university. Ele não ensina espanhol na universidade. They don't like Japanese food. Eles não gostam de comida japonesa. Eu também não. Anna doesn't watch TV every day. Ana não assiste TV todos os dias. Então, vejam que nós usamos o auxiliar do, mas not, o verbo principal na forma normal de infinitivo sem to, sem nenhum acréscimo de s, independente de qual seja a pessoa. E eu posso utilizar a forma contraída don't ou doesn't, de acordo com o sujeito da frase. Outros exemplos. We do not like to go to the beach during the week. Lembram que na forma afirmativa eu havia falado que nós gostamos de ir à praia durante a semana? Então aqui, para transformá-la na negativa, uso o auxiliar do not e fica o sentido contrário do que eu havia afirmado anteriormente. She doesn't kiss her grandma before leaving. Ela não beija a sua avó antes de sair de casa, ou antes de sair para o trabalho, por exemplo. Jamie does not go to the gym on weekends. O James não vai para a academia aos finais de semana. E Sarah doesn't fix her car by herself. Ou seja, a Sarah não conserta o carro dela sozinha. E agora, vamos entender como fazer a forma interrogativa, como fazer pergunta no Simple Present. Para fazer pergunta, nós utilizamos o auxiliar do ou does, com o verbo no infinitivo, sem o to também. O do é utilizado para I, you, we and they. Does é utilizado para he, she, it, ou para terceiras pessoas do singular. E a ordem é verbo auxiliar, agora já muda um pouco, tá? O verbo auxiliar vem antes, depois o sujeito, verbo principal e o complemento. E assim nós conseguimos fazer forma interrogativa no presente simples. Exemplos. Does he teach Spanish at the university? Ou seja, ele ensina espanhol na universidade. Do they like Japanese food? Eles gostam de comida japonesa? Ou, does Anna watch TV every day? Mais exemplos. Do you arrive late? Você chega atrasado? Na aula, por exemplo. Does Karen kiss her mom before leaving? Ou
seja, a Karen beija a avó dela antes de sair de casa, a mãe antes de sair de casa. Does John go to the gym on weekends? O John vai à academia nos finais de semana? Ou does she fix her car by herself? Ou seja, ela conserta o carro sozinho. Então, esses são exemplos de forma interrogativa no presente simples, utilizando o auxiliar do ou does. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido. Agora, pega o caderninho de vocês aí, o livro, façam o exercício e até a próxima aula.